Fala rapaziada, bem-vindos ao canal Diego FC Vasco. Venho nessa tarde de domingo para trazer não a notícia que eu gostaria de trazer, mas como eu iniciei agora esse trabalho aqui e nas comunicações aí também na internet, eu já me sinto no dever de trazer as notícias para vocês também, né? Como você já pode ter visto já durante o dia, né? Agora eu tô gravando esse vídeo 20 para as 6 da tarde. Faleceu hoje pela manhã o nosso maior ídolo, Roberto Dinamite. Para nós vascaínos é uma perda muito grande. Futebol brasileiro é uma perda muito grande. A gente sente muito a partida do Roberto, mas a gente tem que ter consciência de que ele estava sofrendo e descansou dessa doença aí que acabou afetando ele nesse último 1 ano e meio para cá, né? Infelizmente a gente não conseguiu recuperá-lo, né? Com muita tristeza, com muito pesar. Um abraço aos familiares, minhas orações, né? Vou à Santa Missa daqui a pouco, vou estar oferecendo a missa pro Dinamite, né? Em sufrágio à sua alma, que Deus possa receber lá de braços abertos, né? Que Deus tenha misericórdia dele, né? E pra gente fica só a saudade, a tristeza jamais, até porque o Dinamite trouxe muitas alegrias, não só para nós vascaínos, mas para os brasileiros que gostam de futebol, né? Hoje é um dia triste para nós, que vai passar e tem que ficar só a saudade, porque o Dinamite era a alegria. Ele trazia essa alegria para nós também. Então, acredito que a saudade ela tem que existir, mas a tristeza ela não pode existir, né? Porque ele fez tudo aquilo que deveria fazer, tanto para nós vascaínos quanto para a família dele, né? E certamente o Dinamite não gostaria de nos ver tristes, né? Vamos deixar a saudade, né? E vamos reverenciar o Dinamite com as nossas vidas também, porque ele fez muito pelo Vasco. Ele é o maior de todos, sem exceção. Não tem como. Não tem Edmundo, não tem Romário, não tem Juninho, não tem Pedrinho, não tem Felipe, não tem Ramon, não tem Carlos Germano, não tem ninguém maior que ele, né? O Dinamite é o maior da história do Vasco, é o maior do Brasil, dos artilheiros de todos os campeonatos que ele jogou aqui no Brasil, e enfim, é uma marca muito alta e que tem que ser valorizada, tem que ser eternizada. Graças a Deus, né? Se tem uma coisa que a gestão do Salgado fez durante esse seu mandato, esse ano é o último, né? Foi homenagear o Roberto Dinamite em vida. Isso foi muito importante, não só para ele, mas para nós vascaínos também, que sempre queríamos que tivesse tido uma homenagem à altura do nosso grande ídolo, né? E foi feita lá a estátua, foi feito um reconhecimento à altura, né? Apesar de eu achar que o Dinamite ele merece mais, né? Apesar disso, eu acho que para ele aquela estátua lá em São Januário significou muito quanto para nós também. Então, se tem uma coisa que a gestão do Salgado fez, né, juntamente com o Vitor Roma, foi fazer essa homenagem para o Roberto Dinamite em vida e foi sensacional. E tem que bater palma para essa diretoria em relação a essa homenagem feita por Roberto. Roberto vai ficar eternizado em nossos corações, vai ficar eternizado em nossa história. Os nossos filhos vão ter que saber quem foi Roberto Dinamite. Os nossos netos vão ter que saber quem foi Roberto Dinamite. Todo mundo tem que saber quem foi Roberto Dinamite. A geração que tá chegando aí dos 30 para baixo, né, tem uma ressalva com o Dinamite quanto a, a sua presidência no Vasco, né? Mas enfim, nada, nem a presidência dele no Vasco, que não teve momentos bons e ruins, vai manchar
o que ele fez para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele entregou muito mais algo positivo do que negativo. Então, Roberto, ele continua eterno nos nossos corações, ele continua sempre presente em cada vez que a gente vestir a camisa Cruz Maltina no peito, seja lá para fazer o que for, tá? Vamos estar passando aqui algumas informações que já saíram sobre velório, sepultamento, né? E vamos tocar, vamos fazer todas as homenagens possíveis ao Roberto, né? O Vasco lançou uma nota agora há pouco, dizendo que o corpo do Roberto Dinamite vai ser velado em São Januário a partir de amanhã, das 10 às 19 horas, lá em São Januário. Tá previsto para ser ali perto da onde está a estátua dele, né? Onde o Roberto inaugurou a estátua dele ali, né? Tá para ser o velório ali perto, né? E o enterro vai ser na terça-feira, onde vai ter uma cerimônia de 9 às 10 em São Januário mesmo. Depois vai ser um cortejo no Corpo de Bombeiros até o cemitério Nossa Senhora de Belém, Duque de Caxias, para poder realizar o sepultamento. Então, o torcedor que queira participar desse momento, desse último momento com o corpo do Roberto Dinamite, vá a São Januário, não deixe de ir, lote mesmo, porque ele merece muito. Roberto Dinamite fez muito para nós, deixou um legado enorme pra gente, e a gente perde 2 vascaínos ilustres aí em menos de um mês, né? Perdemos o Pelé em dezembro e agora o Roberto, né? O Roberto mais identificado por jogar no Vasco, o Pelé vascaíno de coração, né? Então, assim, tá difícil para quem gosta de futebol, para quem gosta de esporte, tá complicado, né? Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia da gente aí, né? Que a gente possa colher bons frutos, né? E o Roberto deixou bons frutos, Pelé deixou bons frutos, né? Para nossa sociedade, para o nosso país. São ícones do nosso país, são ícones da nossa história, são ícones da nossa essência, né? Alguns clubes deixaram aqui o seu a sua reverência ao Roberto, né? Eu queria destacar 2, né? Que foi o Santos, que colocou uma foto do Roberto e do Pelé com os dizeres: heróis eternizados, nossos sentimentos aos familiares, a lenda Roberto Dinamite e a todos os vascaínos. O Santos, que perdeu o Pelé há pouco tempo, não só o Santos, mas nós também, né? Deixou essa homenagem de carinho ao Vasco da Gama, ao Roberto, né? Que foi bem ativo, né? Nos jogos entre Santos e Vasco, Vasco e Santos, né? Teve um bom relacionamento ali com o Pelé, dividindo o campo, e foi bacana, e o Santos deixou essa homenagem. A outra homenagem que eu queria destacar aqui é do Botafogo, né? Nosso co-irmão aqui do Rio de Janeiro. O Botafogo lamenta a morte de Roberto Dinamite, ícone do futebol carioca e brasileiro, que fez história no Vasco e como rival em campo nos proporcionou os clássicos memoráveis. O clube deseja força aos familiares, amigos e torcedores e agradece ao legado deixado. Valeu, Roberto. Tem outros clubes que deixaram aqui, né, como Flamengo, Fluminense, Bahia, enfim, não vou ler todos aqui porque são muitos, mas são muitos que deixaram as mensagens aqui para o Roberto, e isso é um reconhecimento de que o Roberto representa para o futebol brasileiro, né, para o futebol carioca, para o futebol mundial. Roberto teve a sua morte já divulgada lá fora, já teve homenagem lá fora de uns torcedores vascaínos, né? O Barcelona também, enfim, outros clubes, jornais da Espanha, todos eles já noticiaram a morte do Roberto, infelizmente. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer o Roberto, tive a oportunidade de estar com com ele em alguns momentos, né? Eu tenho uma foto com ele, eu ainda muito criança, em São Januário, na festa do Cocada, né? Que ele estava presente lá também. Roberto era sempre um cara muito gente boa, sempre muito amável, sempre muito respeitador, humilde, recebia muito bem a gente, ele sempre estava muito disposto a atender todo mundo bem. Isso me chamava muita atenção no Roberto,
É diferente, a gente vê hoje algumas coisas diferentes, né? Mas igual era antigamente, assim como o Roberto, como o próprio Zico, né? O Pelé, são caras que recebiam a gente muito bem, né? E o Roberto era um desses caras, era bem atencioso, era bem é, humilde em nos receber, dava atenção, toda a atenção que a gente precisava, né? Autógrafo, foto, enfim. Tenho momentos marcantes com ele, momentos marcantes com a minha família, com o Roberto, minhas primas, meus primos, minha mãe, meu pai, meus padrinhos, minha avó, meu avô, enfim, todo mundo em São Januário lá com ele. E ele sempre nos atendeu muito bem ali na tua carreira ali toda e até depois da tua carreira. Eu peguei muito pouco da carreira do Roberto, peguei mais o final, né? Mas obviamente, minha mãe e meu pai vascaínos me explicaram muito bem quem foi Roberto Dinamite. Hoje em dia, com a facilidade da internet, tem como a gente saber a fundo quem foi os ídolos do passado. Isso facilita com que a gente consiga ver quem foi realmente os nossos ídolos, né? E o Roberto, eu pesquisei muito sobre ele durante a vida dele toda, né? A passagem dele no Vasco. E ele foi absurdo, cara. Foi um negócio absurdo. Ele é muito fora do normal. Os números totalmente incontestáveis. É, muitos deles que eu acredito que não vai ser alcançado, mas é, o Roberto deixa esse legado de ser ídolo, exemplo, como família, como pai de família, como filho, como esposo, como avô. O Roberto deixa um legado muito forte para todas as gerações que estão vindo por aí. Então, eu deixo aqui meu abraço à família, deixo aqui meu abraço a todos aqueles que gostam de futebol, todos aqueles vascaínos assim como eu, que amam o Roberto, que gostam do Roberto, e peço a vocês aí que na crença de vocês rezem pelo Roberto, que ele possa encontrar a misericórdia de Deus e possa Nossa Senhora de Fátima, que ele era tão devoto, que ela possa receber ele de braços abertos lá na Pátria Celeste. Beleza, rapaziada? Esse vídeo fica por aqui. Vou destinar esse vídeo só pro Roberto mesmo. Amanhã eu volto com as mais notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama e vamos dar seguimento ao velório também do Roberto Dinamite. Beleza, galera? Fique com Deus. Abraço a todos e vambora. Até mais.